Abra sua Bíblia em João, capítulo de número 14. Abra a Bíblia, João capítulo 14, e deixa aberto aí, por enquanto. Como de costume, eu gostaria de iniciar com uma pergunta. Quantos de nós que estamos aqui desejamos, queremos ir para o céu? Quantos? Ixi, tem gente que não está muito afim, não. É agora. Já está esperando já para a gente subir. Por que eu perguntei isso? Porque é lógico, a gente pode perguntar isso para qualquer pessoa. Dificilmente alguém vai dizer, eu não quero. É natural que todo mundo diga, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu. É normal, o homem, hoje, ontem, amanhã, ele vai continuar querendo algo que livre ele de sofrimento, que livre ele de dor, que livre ele de cansaço, que livre ele de tudo isso que a gente experimenta e vive hoje. A grande questão é que todo mundo quer o céu, mas não faz ideia do que é o céu. As pessoas querem um lugar de paz, um lugar de tranquilidade, um lugar de sossego. As pessoas querem se livrar de dor. As pessoas às vezes querem até de forma legítima se livrar do pecado, se livrar do que o pecado causa. Mas o que tem do outro lado? É o céu? É como a gente enxerga? São as nuvens? É o céu azul? Ou é um lugar tranquilo, um lugar para poder descansar realmente, parar de trabalhar, parar de fazer todas as coisas que me cansam? O que é o céu? O que tem do outro lado? Então, todo mundo quer, de alguma maneira, se livrar desse mundo, das dores desse mundo, das coisas que acontecem nesse mundo. Esse capítulo de João 14, é um texto onde Jesus, ele direciona a palavra aos seus discípulos, já predizendo o momento em que ele iria para a cruz, o momento em que ele iria cumprir o plano para o qual ele veio a este mundo cumprir. E aí Jesus, ele chega diante dos discípulos, e no versículo 1, se os irmãos lerem, ele diz assim: não deixem que seu coração fique aflito, creiam em Deus, creiam também em mim. Então, claramente, é um contexto onde existe ali um sentimento de tristeza, existe ali a aflição, e Jesus, ele vira para os discípulos, já deixando claro que o plano dele não era ficar com aqueles homens até os seus 50, 60, 70 anos, não era viver uma vida nesse mundo, não era continuar ali onde eles estavam, e ele diz para eles, calma, não deixe o seu coração aflito, se acalma, creiam em Deus, creiam também em mim. Ele chama aqui os discípulos à fé. Percebe que a ideia de Jesus aqui é consolar, é trazer ali um conforto, mesmo que naquele momento, ao que iria acontecer. E aí, depois de caminhar tanto tempo com esses discípulos, é natural pensar que eles ficariam aflitos, tristes. Imagina só, tem pessoas que convivem conosco, ficam anos na nossa vida, e quando essas pessoas saem da nossa vida, a gente fica o quê? Triste. Acontece alguma coisa, elas morrem, ou elas mudam lá para longe. A gente tem um contato hoje com o celular, mas não é a mesma coisa de conviver, de estar junto, lado a lado. E nós ficamos às vezes aflitos, o que nós vamos fazer? E agora? Eu preciso dessa pessoa na minha vida, e agora? Então é natural que os discípulos aqui, eles sintam uma inquietação no coração deles, eles fiquem aflitos, é normal. Jesus, ele está dizendo nada mais, nada menos o seguinte: chegou a hora. Daqui para frente, eu estou caminhando para a cruz. Eu vou morrer como eu tinha dito para vocês que eu iria. Eu vou morrer como os profetas lá atrás disseram para vocês que eu iria morrer. Está chegando o momento, está chegando a hora. A separação corporal vai acontecer. Por quê? Porque Jesus vai morrer, vai ressuscitar, e depois que ele ressuscita, ele vai fazer o quê? Vai voltar para o céu, certo? Então ele vai se separar. Então, John MacArthur, sobre esse texto, ele diz assim: o mundo dos discípulos estava para ser abalado, eles ficariam desnorteados, confusos e afligidos por ansiedade, por causa dos acontecimentos que logo mais ocorreriam. Antecipando a devastação que sentiriam, as palavras de Jesus foram designadas para consolar o coração deles. Então, eu vou para a cruz, eu vou morrer, mas não deixem o seu coração ficar aflito, se acalmem, creiam em Deus.
Por quê? Porque é natural que o coração humano, eu me coloco no lugar desses homens, e o apego que eles tinham a Jesus, era um apego genuíno, eles passaram anos com Jesus ali, aprendendo, recebendo a palavra, vendo milagres ali acontecer diante dos seus olhos, aí agora isso tudo ia ser rompido, ia chegar um momento em que a vida deles estariam prestes a mudar, eles não teriam Jesus do lado deles como tinha até agora, então o mundo deles foi abalado, eles ficaram tristes, é natural que isso aconteça. Mas é interessante que aqui Jesus está prestes a caminhar para um momento de sofrimento, de dor, de angústia, que é a cruz. Nós temos um relato lá no outro evangelho, no evangelho de Mateus, onde Jesus, ele agoniando ali, ele ora para Deus: Pai, se possível, tira esse cálice de mim. Ou seja, Jesus ele estava sentindo já o que iria acontecer no ato da cruz. Então qual que é o mais natural aqui? Jesus está caminhando para a morte. Jesus está caminhando não só para a morte, mas para a pior morte de todas. Jesus está caminhando para o sofrimento que ele receberia por causa de todos os seus discípulos, por causa de todos aqueles que ele vai salvar na cruz. O natural não seria que os discípulos consolassem ele? Jesus está indo para a cruz, está difícil. Jesus vai sofrer, Jesus ele vai apanhar, ele vai ser pendurado em uma cruz. Mas quem consola aqui é Jesus. Aquele que está indo para a cruz é quem olha para os discípulos e fala para eles: não deixem que seu coração fique aflito, creiam em Deus, creiam em mim. Então a palavra de Jesus aqui é uma palavra de consolo, é uma palavra de esperança, incentivo. Essas palavras de Jesus revelam o amor que Jesus tinha por aqueles discípulos, ao ponto de dizer para eles: se acalmem, creiam em Deus. Eu estava dizendo que o coração humano e o coração desses discípulos era um coração tentado à incredulidade. O nosso coração é um coração tentado à incredulidade. Nós somos todos Tomés, disfarçados aqui de Pedros, disfarçados aqui de algum outro personagem, mas no fundo, todos nós somos como Tomé. Nós queremos ver para depois crer. Nós queremos ver o milagre acontecer, para depois de ver o milagre acontecer, agora eu acredito. Jesus aqui, ele disse para os discípulos que ele morreria, ele disse que ele iria para a cruz, ainda assim Jesus, prevendo a preocupação deles: se acalmem, fiquem tranquilos. Mas será que diante de tamanha aflição, como no caso dos discípulos, como no nosso caso, hoje, com as nossas dificuldades, com os nossos sofrimentos, será que o nosso desejo pelo céu, ele é um desejo genuíno? Por quê? Porque se nós não entendermos o que é o céu, talvez a gente não esteja desejando o céu, talvez a gente só queira fugir da realidade desse mundo, talvez a gente só queira fugir da dor, talvez a gente só queira fugir do sofrimento. Então a gente não quer o céu, a gente quer um lugar, não necessariamente o céu, mas nós chamamos de céu, nós falamos que é céu, mas não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ser tão difícil. Imagina só você não precisar acordar 4 da manhã para poder trabalhar e passar o dia inteiro ali trabalhando. Imagina que maravilha você viver sossegadinho, sem ninguém para te atrapalhar, você sem fazer nada, simplesmente só deitado, quieto, sossegado. Então às vezes o céu que nós desejamos é isso. Só que dependendo de como nós entendermos o céu, nós vamos revelar no nosso coração que nós não conhecemos o céu. Ou se nós conhecemos o céu, nós vamos ter uma motivação correta para ir para o céu. E aí eu quero trazer aqui uma frase de Martinho Lutero, onde ele diz que uma masmorra com Cristo é um trono, e um trono sem Cristo é um inferno. Uma masmorra com Cristo, um lugar escuro, sombrio, difícil, com Cristo é comparado a um trono, a um céu. Agora, um lugar onde Cristo não está, é o inferno. Às vezes nós desejamos o céu, como eu disse, para fugir das coisas difíceis. Às vezes nós desejamos o céu porque nós não queremos mais sofrimento. Tudo isso é uma preocupação legítima, válida. Tudo isso, ok, nós realmente precisamos desejar o céu. Também por causa disso, nós sabemos que há uma promessa de que no céu não haverá choro, lágrima, não é isso? Nós temos uma promessa onde não haverá sofrimento, mas o céu é muito mais do que isso. O céu é simplesmente o lugar onde Cristo está. Então, se nós desejamos o céu, nós precisamos desejar a Cristo. O nosso céu é céu porque Cristo está lá. Se Cristo não estiver lá, o que vai sobrar? Aquelas ruas de ouro não vai ter sentido nenhum.
vai ser à toa, vai ser simplesmente uma rua qualquer. Tão bonita quanto essas ruas que a gente passa aqui, cheia de buraco. Por quê? Porque o que faz toda a diferença é exatamente o fato de Cristo estar lá. Então, diante disso, eu quero trazer para os irmãos aqui 4 pontos em cima dos versículos a seguir, acerca do que é o céu. O que é o céu? O que Jesus apresenta como o céu, a morada de Deus aqui? Então, vamos orar. Em seguida, nós lemos os próximos versículos e meditaremos aqui. Senhor, nós pedimos que o Senhor fale conosco nessa noite. Pedimos que a sua palavra entre no nosso coração, que nós possamos compreender as verdades que estão nesse livro e que o Senhor mostre para nós a sua vontade diante da sua palavra, que nós possamos aprender, ser edificados, que nós possamos crescer através da meditação da sua palavra. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. João 14, versículo de número 2, que é um versículo que todos nós conhecemos também, é claro. Jesus vai dizer o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver. O céu, em primeiro lugar, ele é o trono... desculpa, eu estou antecipando um ponto aqui. O céu, ele é, em primeiro lugar, a casa do Pai. Percebam que Jesus, ele vai dizer no versículo 2, logo na primeira parte, ele já vai dizer: na casa do meu Pai. Então, o que é o céu? O céu é a casa do Pai de Jesus, que também é o nosso Pai, certo? Em Isaías 6, projeta por favor, versículo 1 a 3, nós temos uma visão que o profeta Isaías teve. Isaías 6, de 1 a 3. Isaías, ele tem uma visão, claro, sobrenatural, uma visão fora da normalidade, onde ele olha para o céu e ele vê o que está no céu. E diz o seguinte: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, o que é o céu? Em primeiro lugar, o céu é a casa de Deus. O céu é o lugar onde o Pai está. Deus está lá sentado em seu trono, e nós temos aqui o relato de Isaías dizendo que os anjos estão ao redor desse trono, dizendo um para os outros o quê? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O céu é a casa de Deus, é o lugar onde o Pai está, mas não é simplesmente a casa da onde o Pai está. O céu é a casa do nosso Pai. Nós chamamos Deus de Pai, nós oramos o Pai Nosso, a oração ensinada por Jesus, como? Pai nosso que estás no céu. Então, o céu é a casa do Pai? É a casa do Pai, mas é a casa do nosso Pai. É a casa do meu Pai. Eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu fui salvo, eu nasci de novo. Então, o céu é a casa do meu Pai. No capítulo 11 de Hebreus, nós temos um relato de vários homens e várias mulheres que foram reconhecidos pela sua fé e pela fidelidade a Deus. Projeta, por favor, Hebreus 11, versículo 13 em diante. É dito da seguinte maneira: todos eles morreram na fé, e embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas, as avistaram de longe, e de bom grado a aceitaram. Reconheceram que eram o quê? Estrangeiros e peregrinos neste mundo. Eles não eram turistas nesse mundo, eles não estavam aqui para aproveitar o máximo do que podiam aproveitar. Eles entendiam que eles estavam nesse mundo de passagem, peregrinos e estrangeiros. Evidentemente, quem fala desse modo, espera ter sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. Por isso, agora olha só, por isso, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. O céu, ele é a casa de Deus, ele é a cidade do Pai.
E é interessante ver que em Hebreus é dito que esses homens, eles podiam voltar e desejar a terra em que eles estavam. Eles podiam voltar e falar, nossa, eu gostava tanto da minha cidade natal, eu queria tanto voltar para lá. Mas é interessante dizer que Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, porque Deus preparou essa cidade para eles. Por ser o céu a casa do Pai, lá é um lugar que nós, seus filhos, somos muito mais do que bem-vindos. Afinal, é o que eu disse, Deus é o nosso Pai. Jesus vai dizer, na casa de meu Pai há muitas moradas. Na casa do meu Pai, e aí nós podemos entender que a casa do Pai é também a nossa casa, há muitas moradas. Mateus 25:34 é o que nós ouviremos quando nós estivermos ali caminhando para isso. Mateus 25:34 diz, então, eu vou ler na ARA, na atualizada. Gostei mais da expressão da atualizada nesse texto. Olha que interessante. Então, dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele está falando do céu. Jesus está dizendo que naquele grande dia, o Senhor vai virar para nós, seu povo, sua família, seus filhos, e vai dizer, entrem no reino que vos está preparado, venham. A casa do Pai, do nosso Pai, é onde estaremos, enfim, livres de todo sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, nós estaremos também consolados, principalmente pela sua presença. Olhem Apocalipse 21, versículo 3 e 4. Diz o seguinte, Apocalipse 21, versículo 3 e 4. Obrigado. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Que esperança gloriosa nós temos. Que esperança gloriosa nós temos de não ir para um lugar onde nós vamos ficar quietinhos, sossegados, sem sofrimento, mas um lugar onde as nossas lágrimas serão enxugadas por alguém. Não é só não chorar mais, não é só não sofrer mais, é não sofrer mais, não chorar mais, porque nós seremos consolados por Deus. Não é simplesmente acabar com o nosso sofrimento num estalar de dedos, mas é o fato de que Deus, com a sua presença, é quem vai fazer com que esse sofrimento acabe. Deus, com a sua presença, é que vai fazer com que toda tristeza, toda dor, todo choro, toda lágrima acabe. Então percebe que não tem como a gente pensar em um céu sem pensar em Deus. Não tem como pensar na ideia, conceber uma ideia de um lugar tranquilo e sossegado depois da nossa morte, sem pensar no dono desse lugar, sem pensar em quem criou esse lugar, em quem fez esse lugar, em quem está lá presente, reinando nesse lugar, que é o próprio Deus. Então, quando nós pensamos que a nossa dor, ela há de ser finalizada e acabada, nós pensamos exatamente em Deus fazendo com que isso acabe. A sua presença, como diz Apocalipse 21, é o que vai nos consolar. O próprio Deus estará com eles. Esse é o nosso céu. Segundo ponto, o céu é um lugar onde não haverá morador de rua, não haverá ninguém morando em casa alugada, não haverá ninguém morando debaixo da ponte. Por quê? Porque o céu é um lugar onde há muitas moradas. Antes de entrar nesse ponto, eu quero só esclarecer que quando Jesus fala nesse texto sobre ir preparar lugar, Jesus não está dizendo que ele vai deixar os discípulos ali e vai subir lá para o céu e começar a construir casa lá no céu. Não é isso que Jesus está dizendo. Quando Jesus fala de ir preparar lugar, não se trata de entrar em cena e depois começar a preparar terreno. Ao contrário, no contexto da teologia de João, é o próprio ato de Jesus ir pela cruz e depois ressuscitado, preparar lugar na eternidade pelos discípulos. Quantos de nós
não olhávamos para esse texto e pensavam assim, poxa, mas Jesus está falando que Ele vai preparar lugar, então significa que Ele vai subir para o céu ainda depois disso aqui, para começar a fazer nossas casas, para depois a gente morar lá? Não, não é assim que funciona. Na nossa cabeça, sim, a gente precisa construir casa temporalmente, a gente tem que fazer tudo bonitinho, né? Jesus não. Jesus, quando Ele vai para a cruz, ali Ele está preparando o nosso lugar. Quando Ele vai para a cruz e morre no nosso lugar, o nosso acesso ao céu, ele está efetivamente garantido. Quando Jesus ressuscita, aí Ele cumpre o plano de Deus, Ele paga pelos nossos pecados, Ele quita a nossa dívida, e aí sim, por causa do que Jesus fez, é que nós temos acesso ao céu. Então, quando nós pensamos em Jesus indo preparar lugar, não vamos pensar que Jesus está indo lá como um pedreiro, como um mestre de obras, como alguém que ainda vai começar a fazer a casa. Não, as casas já foram todas preparadas. E pensa só, eu vou falar isso aqui mais para frente, vocês vão me ouvir de novo. Cada uma das casas estão contadinhas. Ninguém vai ficar com casa a mais, nem com casa a menos. Ninguém vai receber uma casa a mais, ninguém vai ver casa vazia. Cada uma das casas foram preparadas antes da fundação do mundo para cada um daqueles que há de morar lá. Apocalipse 5:9 garante para nós isso que eu acabei de dizer. E entoavam um cântico novo com essas palavras: Tu és digno de receber o livro e abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com o teu sangue, o que Jesus fez? O que Jesus fez? Compraste, Ele comprou para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Então, o céu, ele não é um lugar, primeiro de tudo, de penetra. Não vai ter ninguém entrando de penetra. Vocês já viram que às vezes tem gente aí que acaba entrando em alguns lugares assim, nem foi convidada, a pessoa está lá, você fala, mas como que a pessoa foi parar ali? No céu não vai ter assim, não vai ter isso. Deus, ele já preparou as moradas. Além disso, é importante dizer que cada um dos moradores é conhecido de Deus. Cada um dos que vão morar no céu são conhecidos de Deus. Olha Romanos 8, 29 e 30, o que é dito? Um texto que nós conhecemos também. Romanos 8, 29 e 30. Pois Deus conheceu de antemão os seus, e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então, essa primeira parte aqui é dita o quê? Deus conhece de antemão os seus. Deus sabe cada um daqueles que é dele. Pode ter certeza, não vai ter ninguém que vai colocar peruca, que vai fazer maquiagem, que vai vestir uma roupa diferente, vai enganar Deus. Ninguém. Não tem como enganar. Deus conhece cada um dos seus. E Deus conhece desde quando? Desde antes da gente nascer. Desde antes do mundo ser mundo. Desde antes do planeta Terra ser o planeta Terra, Deus conhece os seus. E o que acontece com os seus? Deus, ele predestina esses seus, esses que são dele, para serem conforme Jesus. E depois de predestiná-los, o próximo versículo, ele os chama. E depois de chamá-los, ele os declara justos. E depois de declarar os justos, lhes deu sua glória. Quais são as chances disso não acontecer? Quem que consegue quebrar essa corrente? Será que alguém consegue? Será que existe um homem tão poderoso capaz de fazer com que isso tudo seja revertido? É claro que não. Então Deus conhece cada um dos seus. Ele não fez nenhuma casa a mais, nenhuma casa a menos. Deus, ele não fez cômodo a mais, cômodo a menos. Ele fez contadinho para cada um dos seus, do passado, do presente e do futuro. Quantos que vão morar lá no céu? Eu não sei, Deus sabe. Mas se Deus disse que vai morar 1000, são os 1000 que Deus conheceu, e nem um a mais, e nem meio a mais, e nem meio a menos. Talvez algum de nós tenha a sorte de ser vizinho de Paulo, ou o azar de ser vizinho de Eva. Pensou? Brincadeiras à parte, o importante é que no céu nós não vamos ter apenas morada, mas é uma morada permanente. Sabe o que aconteceu com Adão e Eva lá no Éden? O pecado. Isso não vai acontecer mais. Não vai. Não vai porque a morada que Jesus está preparando, ela foi preparada na eternidade. E a eternidade, ela não tem fim. Não vai acabar. Então, nós vamos habitar com o Senhor por toda a eternidade. É uma certeza. Cada um de nós, conhecidos por Deus,
vamos habitar eternamente com Ele. Terceiro ponto. O céu é um lugar preparado para um povo preparado. Recentemente saiu uma matéria, eu achei que essa matéria era antiga, mas não é do ano passado, aonde uma certa igreja estava vendendo um terreno para o céu. Olha só, e estava barato, viu? Dava para comprar. R$550 por metro quadrado, no céu. Uma igreja, então, ela decide falar para as pessoas, olha, você quer ir para o céu? Depende do quanto você tem disponível. Talvez se fosse uma pessoa com mais condições financeiras, vai ter uma mansão. Se você não tiver tanto dinheiro, talvez você tenha só um quartinho. Então, esse céu que é apresentado não é o mesmo céu de Jesus. O céu de Jesus, ele não pode ser comprado por ninguém. Nenhum ser humano é capaz de comprar o céu. Sabe por quê? Porque ele não está à venda. Pode ter certeza que lá no céu, no quintal de ninguém vai poder colocar plaquinha, vende-se, nem aluga-se. Não pode. Por quê? Porque o céu, ele não é tomado pela nossa vontade, não é tomado simplesmente porque eu posso pagar. O céu é uma dádiva muito maior do que qualquer coisa. Sabe o que é o céu? O céu é graça. É graça. Ninguém pode comprar um lugar no céu. Olha só o que diz em Tito, capítulo 3, versículo 3, Tito 3, 3 em diante. Em outros tempos, também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios de maldade e inveja e odiávamos uns aos outros. Mas quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, Ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Generosamente derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por causa de sua graça, nos declarou justo e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. Sabe por que nós vamos um dia morar no céu de verdade, não nesse céu conhecido por aí, como eu tinha dito? Porque Deus, ele fez tudo o que nós jamais poderíamos fazer. Olha a expressão que Paulo usa. Paulo o tempo todo vai dizer, ele vai dizer assim, Deus nosso Salvador revelou sua bondade e seu amor. Ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa da sua misericórdia. Ele, olha só, Paulo está o tempo todo apontando para Deus, para o que Deus fez. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Generosamente Ele de novo derramou o Espírito sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E por causa da sua graça, por causa dele, nos declarou justo e nos deu a esperança que herdaremos a vida eterna. Jesus, ele preparou esse lugar, esse céu, na cruz, na sua morte cruel e sangrenta, na sua ressurreição, quando ele ascendeu ao céu novamente, e agora orando por nós, intercedendo por nós diante de Deus. Por essa razão, um pouco mais à frente, ele vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, o que nós fizemos para poder comprar esse céu? Nada. Esse céu, ele de fato foi comprado, mas nós não teríamos condições suficientes para comprar esse céu. Jesus tinha, ele comprou, ele pagou esse céu. Cada passo que damos nesse mundo, nós damos rumo a esse céu, nós damos rumo ao céu de Cristo, ao céu que foi dado pelo Pai. Nós não estamos aqui perdidos, soltos, as coisas não acontecem na nossa vida por coincidência. Não, isso tudo é bobagem, nada acontece por coincidência. A nossa salvação não foi coincidência, o fato de um dia Cristo me chamar não foi coincidência. O nosso chamado no tempo aconteceu porque Deus, antes do mundo existir, lá na eternidade, Ele já tinha preparado a nossa casinha lá no céu. Então como que eu vou comprar? Como que eu tenho condições de comprar? Eu não tenho. Filipenses 3:20, Paulo vai dizer a declaração que tem que estar no nosso coração gravada assim, de uma maneira bem forte. Ele diz o seguinte:
Eu acho que até coloquei eu vou ler do jeito que na versão aqui, eu acredito que deve ser atualizada. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o nosso Salvador. Por fim, o céu, e é onde eu quero gastar mais tempo, o céu é o lugar onde nós teremos comunhão eterna com Cristo. Quando nós pensamos em céu, nós não devemos pensar, como eu disse, numa fuga. Nós não devemos pensar em um lugar onde finalmente eu vou viver livre de tudo aquilo que é ruim. Sabe por quê? Porque o pecado não entra no céu. Porque aquilo que é sofrimento, que é dor, que é mágoa, aquilo que é ruim, não entra no céu. Quando nós pensamos no céu, nós não devemos pensar nisso. É claro que tudo isso vai acontecer. É claro que o pecado realmente não vai entrar no céu. É claro que a nossa realidade vai ser completamente diferente. Hoje eu tenho sede e se eu ficar muito tempo sem tomar água, isso pode me causar muitos males e eu fico doente. E quando eu ficar doente, eu vou para o hospital e eu posso talvez ali desmaiar, pode me dar outras doenças e eu posso morrer. No céu isso tudo não vai acontecer. Só que a maior glória do céu não é a eliminação total do pecado, não é acabar com o sofrimento, não é sumir com as nossas dificuldades. A maior glória do céu é que nós estaremos com Cristo para sempre. Essa é a maior glória do céu. A maior glória do céu não é porque finalmente nós vamos parar de viver nesse mundo que é tão ruim. Eu trouxe algumas matérias, algumas notícias aqui do site do Portas Abertas. Se a gente fosse olhar as matérias do Globo e desses jornais aí, nós veríamos coisas piores. Mas eu trouxe algumas matérias aqui do seguinte, olha só. Pastor colombiano e família são mortos após culto. A família foi atacada depois de um culto dominical. Perseguição alcança mais de 380 milhões de cristãos no mundo. Olha só. Repressão e fome aumentam na Coreia do Norte. Outra matéria. Além disso, ao longo de 2024, no ano passado, o governo norte-americano enrijeceu ainda mais as regulamentações sobre a população. Olha essa outra matéria. A aldeia cristã é queimada em Bangladesh. Ao todo, 17 casas foram reduzidas a cinzas. Olha essas notícias. Irmãos, essas coisas são terríveis. Essas coisas, elas nos entristecem. E se a gente entrar nesses canais de notícia, ou se a gente ligar a televisão e começar a assistir um jornal, a gente vai ficar até mal, a gente fica até ruim de tanta coisa que acontece nesse mundo. E aí o sentimento das pessoas é, nossa, o mundo tem que acabar mesmo, porque do jeito que está, só vai de mal a pior. Essas pessoas, elas esperam, talvez, uma redenção aqui nesse mundo. Essas pessoas, elas acham que através de um governo, através de pessoas, o mundo vai ser restaurado e as coisas aqui vão melhorar. Nós não devemos pensar dessa forma. Nós devemos viver nesse mundo como peregrinos estrangeiros, não como turistas, não esperando que esse mundo fique melhor para que eu consiga viver melhor, não que esse mundo fique melhor para que eu consiga desfrutar melhor das coisas que estão acontecendo nesse mundo. Mais uma vez, eu quero deixar bem claro e fixar na cabeça dos irmãos a ideia de que o céu, ele não é um lugar somente. O céu não é um lugar geográfico onde nós vamos morar. O céu é uma pessoa. O céu é Jesus. Para nós o céu é Jesus. Para nós a ideia de céu, ela não começa quando nós morrermos, ela começa enquanto nós estamos aqui nesse mundo. A nossa experiência de céu, é claro que aqui a gente tem que tomar cuidado para não dizer que haverá um tipo de céu na terra. Quem crê assim são as testemunhas de Jeová. Eles vão dizer que algumas pessoas viverão aqui e tudo mais. Não é essa a ideia. Mas quando nós pensamos em céu, nós devemos pensar em Jesus, porque a nossa comunhão com Jesus, ela começa aqui.
A gente não vai esperar morrer para depois de morrer a gente começar a ter comunhão com Jesus. Não, a nossa comunhão com Cristo começa nesse mundo, começa aqui e começa hoje. É claro que o céu vai ser algo completamente diferente, é claro que nós vamos experimentar coisas que jamais nós experimentaremos aqui nesse mundo, isso é verdade. Mas a nossa ideia de céu, ela precisa estar atrelada à pessoa de Jesus. O céu não é um lugar. Para as pessoas pode até ser, para nós não. Quando nós pensamos em céu, nós pensamos em Jesus. Quando nós pensamos em céu, nós pensamos em estar com o nosso Salvador finalmente. Quando nós pensamos em céu, nós pensamos em acalmar o nosso coração com aquela ansiedade do que vai ser amanhã. O que eu vou fazer amanhã? O que eu preciso fazer semana que vem? O que eu preciso fazer depois? Não. O amanhã, sabe o que eu vou fazer? Eu vou estar com Jesus. E depois de amanhã? Com Jesus de novo. E depois? Com Jesus mais uma vez. A ideia de céu para nós deve ser uma ideia ligada a uma pessoa. Ainda que não houvesse um lugar físico, ainda que não houvessem ruas de ouro, olha só que lindo, ruas de ouro, diamante, rubi, ainda que não houvesse nada disso, mas houvesse Jesus em um quartinho pequeno, escuro, sujo, ali seria o nosso céu. Pois onde o Senhor está, está o nosso céu. Onde Jesus está, é onde está o nosso céu. A eternidade inteira, pode ter certeza disso, não vai ser suficiente para a gente conhecer e exaltar e nos deleitar sobre quem Jesus é. Hoje nós ficamos tristes porque nós não temos tempo. Nós não temos o tempo que nós queríamos para ler a Bíblia. Às vezes a gente tem um tempo bem pequeno porque é tudo muito corrido, é tudo muito difícil. E o que eu faço? Como que eu faço para ler? Às vezes o meu devocional eu vou ler ele só no final do dia porque o dia foi muito corrido. Às vezes eu não consigo tirar tanto tempo quanto eu gostaria. Fique tranquilo, lá na eternidade você vai ter muito tempo. Nós vamos ter muito tempo para conhecer Jesus. E esse tempo todo não vai ser suficiente para conhecer tudo sobre Jesus. Por isso que tem que ser eterno. Por isso que tem que ser uma eternidade, porque Jesus ele é tão grande que nós não conseguiríamos medir e mensurar por tempo. Mas ainda assim, o pensamento para nós hoje é que, como o nosso céu ele começa aqui, como a nossa ideia de eternidade começa aqui, nós devemos experimentar essa vida com Jesus, viver essa vida com Jesus aqui, hoje, no nosso limitado tempo de 24 horas. Vai chegar um tempo, irmãos, em que 24 horas não vai mais existir. Vai ser eternidade. Não vai ter dia, não vai ter noite, não vai ter amanhã, não vai ter depois de amanhã, não vai ter semana que vem. Todo dia vai ser hoje. É hoje, é só tudo que a gente vai ter. E esse dia ele precisa ser ansiado, eu preciso desejar, eu preciso querer esse dia. E eu não estou dizendo para os irmãos desejar a morte, não é isso. A gente não pode ser tolo ao entender as verdades da palavra de Deus e falar assim, bom, se o céu, né? E aí muita gente usa o versículo de Filipenses, onde Paulo vai dizer que o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Então, se o morrer é lucro, vão todo mundo morrer, por quê? O viver é lucro. Não é isso. Esse pensamento, ele carece de sabedoria. Vai chegar a nossa hora. Pode ter certeza que está todo mundo numa fila. Eu vi essa ilustração uma vez. Está todo mundo numa fila. Quando chamar a sua senha, você vai. Não tem como você cortar a fila, não tem como você fugir, ir para trás. Vai chegar um momento em que o Senhor há de te chamar, o Senhor há de me chamar, e não tem como fugir. Vai chegar a hora. A questão toda é que a eternidade, ela precisa ter para nós um desejo muito maior do que fugir dessa realidade difícil desse mundo. Jesus ele está apresentando exatamente esse conceito para os seus discípulos, porque ele vai sofrer, ele vai morrer. E se nós assistimos aquele filme, A Paixão de Cristo, a gente até chora, de tanto que aquele ator apanha. E fica com o olho roxo, e sangra, e sofre. A gente fica muito mal vendo aquilo. E os discípulos iam enxergar aquilo diante dos seus olhos. Jesus ia para a cruz, ia morrer, ia sofrer. Jesus fala para eles, se acalmem, fiquem tranquilos. Eu estou indo, mas eu estou indo para um lugar já reservadinho para vocês. Eu estou indo para a cruz, passando pela cruz, vou morrer, mas o que vem depois da cruz já está preparado. É algo muito melhor.
Por isso que ele vai dizer, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, eu vou voltar e vou buscar vocês, para que estejam sempre comigo, aonde eu estiver. Essa promessa de Jesus é uma promessa que deve tomar conta de nós no tempo de hoje. Às vezes nós ficamos preocupados com o amanhã, sem saber se amanhã as coisas vão dar certo, sem saber se o meu plano tão dedicado, o meu plano que eu gastei anos e anos e anos preparando, eu vivi para isso, eu estudei para isso, eu busquei tanto isso, aí chega no dia e dá errado. A gente não deve se preocupar com isso. A gente tem que se preocupar com aquilo que Jesus disse. O que ele diz? Ele diz assim, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver. E logo depois da grande comissão, Jesus vai dizer, estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então Cristo está conosco hoje, Cristo estará conosco amanhã, Cristo estará conosco na eternidade. Essa é a promessa de Jesus. Então por que nós desejamos o céu? Por que nós queremos tanto e tanto o céu? Por que nós... Eu não vou nem dizer que nós falamos muito do céu, porque ultimamente nós não temos falado tanto do céu. Talvez seja a época que as pessoas menos falem do céu. As pessoas vão falar do céu e falam de coisas superficiais, ou falam de coisas para poder fugir dessa realidade. Mas nós precisamos pensar e falar e vivenciar mais essa ideia de céu. É onde nós vamos passar a eternidade. Você sabia que nós vamos passar mais tempo na eternidade do que aqui nessa terra? Porque eternidade é eternidade. Se nós vivemos aqui 50 anos, 60, 70 anos, comparado à eternidade, é uma fagulha, é nada. Então, nós precisamos pensar mais sobre céu, nós não pensamos muito sobre céu, nós pensamos muito aqui. Por quê? Por causa do nosso coração. Nosso coração realmente ama viver nesse mundo. E se deixar o nosso coração ser levado e ser guiado, nós vamos amar cada vez mais esse mundo, só que tem um problema. Quanto mais nós amamos esse mundo, menos nós vamos amar a ideia de eternidade. Quanto mais nós amamos as coisas desse mundo, menos nós vamos amar as coisas que Jesus preparou para nós na eternidade. Quanto mais nós amamos as nossas casas aqui, a gente se sente bem, e a gente se sente em casa, e a gente não quer sair daqui de jeito nenhum, a gente quer ficar aqui porque aqui é muito bom. Irmãos, a ideia de eternidade é a ideia de Cristo conosco, face a face, literalmente, presente, finalmente sendo abraçado por Jesus. Pensa só, finalmente vivendo e olhando para a pessoa de Jesus. Diante disso tudo, eu quero deixar algumas perguntas. Qual tem sido a nossa esperança para o amanhã? Será que nós temos esperado realmente por um céu? Será que nós temos esperado para depois do que vem o dia de amanhã? Será que nós temos pensado em um céu? É engraçado, mas muitas pessoas que não são crentes pensam muito sobre o que vem depois da vida. Tanto que elas especulam várias coisas. Depois que eu morrer, o que vai acontecer comigo? Eu vou desaparecer, eu vou sumir. Eu vou para outro planeta. Eu vou fazer alguma coisa. As religiões aí fora, elas estão pensando várias e várias coisas sobre o que vem depois da morte. Mas a verdade sobre o que vem depois da morte, ela está na nossa mão. E só na nossa mão. Não está em lugar nenhum aí fora. Todas as religiões que tentam imaginar coisas sobre o céu, sobre inferno, sobre qualquer outra coisa pós-vida, elas estão completamente erradas. Porque a verdade que nós encontramos sobre o pós-vida está na Bíblia. Então, qual tem sido a nossa esperança? Nós estamos vivendo nesse mundo realmente como cidadãos da pátria celestial? Nós estamos vivendo nesse mundo realmente como cidadãos do céu? Porque nós não vamos virar cidadãos do céu depois que a gente morrer. Nós somos hoje. Hoje a nossa cidadania é celeste. Hoje a nossa cidadania, ela é do céu. Então, muita gente quer esperar. Não, quando tiver no fim da minha vida, eu vejo o que eu faço. Daqui a alguns anos eu penso o que eu vou fazer da minha vida. Hoje eu quero só aproveitar. Se almejamos de fato o céu, devemos encher o nosso coração daquilo que é eterno. Sendo assim, o quanto nós temos buscado e conhecido através da palavra de Deus. Não adianta.
Se a gente não medita na palavra de Deus, a gente não vai conhecer nada sobre o céu. Se a gente não pensa através do que Deus pensa, nós não vamos desejar o céu. Sabe por quê que muitas pessoas que estavam no nosso meio, conosco, parecia crente? Sabe por que elas acabaram preferindo a vida aí fora, o mundo aí fora? Porque o coração delas estava vaziozinho do que a palavra de Deus ensina. E se o coração está vazio do que a palavra de Deus ensina, pode ter certeza, uma água suja caindo é maravilhosa, é deliciosa. Um bolo cheio de barata é gostoso. Por quê? Porque eu não conheço, a palavra de Deus não habita no meu coração. Então essas pessoas, elas vão deixar realmente o nosso convívio, elas vão sair da igreja, elas vão viver a vida delas, sabe por quê? Porque aí fora está muito mais agradável, está muito mais atrativo. Mas irmãos, não tem nada, absolutamente nada, comparado ao que realmente nos espera no céu. Nada, nada. As pessoas podem achar que tem, mas não tem. E elas só acham que tem porque elas não conhecem a palavra de Deus. Elas não fazem ideia que depois que nós morrermos, nós estaremos com Cristo. Elas não sabem disso. Elas podem até dizer que sabem, mas elas não sabem no coração realmente isso. É importante lembrar que as pessoas descrentes ao nosso redor, elas não fazem ideia do que é o céu. Desculpa, elas não fazem ideia de quem é o céu. Quem é o céu? Jesus é o nosso céu. Elas não fazem ideia. Elas não fazem a menor ideia de que o nosso céu é uma pessoa. Elas pensam que o nosso céu é um lugar. Olha só. E não é um lugar. Embora nós vamos para um lugar, esse lugar só é céu porque Cristo está lá. Se Cristo não estiver lá, não é céu. Sabe qual que é o ponto-chave do inferno? O inferno, muita gente vai dizer que o inferno é a ausência de Deus. Deus não vai estar lá. Não, Deus vai estar lá. Aquelas pessoas, elas beberão a ira de Deus. Deus há de derramar a sua ira sobre aquelas pessoas. A grande questão é que aquelas pessoas não terão comunhão com Deus. Por isso é que é o inferno. Quando nós entendemos isso, não fica mais claro a ideia de que as pessoas, elas não vão para o inferno, mas elas já estão hoje condenadas ao inferno? O inferno não é um lugar que elas vão. Hoje a realidade delas é essa. Se a nossa realidade de céu já começa aqui, nós estamos experimentando essa realidade de céu aqui, tenha certeza, as pessoas que não creem em Cristo, elas estão experimentando uma realidade de inferno aqui também. Ah, mas a vida dessa pessoa é tão boa. Não é. Ajusta a ótica. Enxerga como Deus enxerga. A vida dessas pessoas não está boa, pelo contrário. Irmãos, ser descrente é terrível. Efésios 2, versículo 1, o apóstolo Paulo vai descrever como que era a nossa vida antes de Cristo. Olha só, vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus pecados, nos quais costumavam viver com o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Próximo. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Isso é bom? Vamos ser sinceros, isso é bom? Isso é triste, né? Horrível. Que vida horrível, que vida triste nós tínhamos antes de Cristo. Ah, mas eu sou rico, mas eu tenho dinheiro, mas eu tenho isso, mas eu tenho aquilo. Se não tem Cristo, isso tudo aí é em vão. Não adianta ter tudo e não ter nada. Essa é a verdade. O maior tesouro que nós podemos encontrar nessa vida é Cristo. E é um tesouro que não é para essa vida, é um tesouro que é para a vida que vem depois. Então, que possamos anunciar a todos, quanto pudermos, que o céu, ele não é um simples refúgio para a nossa dor e sofrimento. E mais uma vez eu quero trazer a frase de Martinho Lutero. Uma masmorra com Cristo é um trono, e um trono sem Cristo é um inferno. Viver sem Cristo é viver simplesmente uma realidade de condenação ao inferno. É um lugar onde Deus não se faz presente como seu amigo, como seu pai, como seu Senhor. Ele não se faz presente. Ele se faz presente sim, derramando a ira dele, mas ele não se faz presente na realidade íntima. Nós temos diante de nós uma verdade que
nos motiva para todas as situações, não é? Se eu estou passando por dificuldade, eu preciso lembrar do céu. Se eu estou passando por sofrimento, eu preciso lembrar do céu. E se está tudo bem na minha vida, eu também tenho que lembrar do céu. Não vamos lembrar só quando está tudo ruim, não. Não vamos pensar nas coisas eternas só quando está tudo bem, só quando está tudo mal. Vamos pensar em todos os momentos no céu. Vamos pensar mais no céu, porque quando nós pensamos no céu, nós pensamos em um lugar? Nós pensamos em um lugar? Ou nós pensamos em uma pessoa? Pensamos em uma pessoa. Nós pensamos em Jesus. Jesus Cristo, Ele é o nosso céu. Quando Ele diz que vai preparar lugar, é o que eu coloquei antes. Ele está dizendo que Ele vai morrer na cruz, no nosso lugar. Ele está dizendo que Ele vai ressuscitar. Ele está dizendo que Ele vai ser assunto ao céu. Ele está dizendo que Ele vai voltar para nos buscar. E Ele está dizendo que nós vamos estar com Ele eternamente. É isso que Ele quer dizer quando Ele diz que Ele prepara lugar para nós. Nós temos o nosso lugar preparado lá no céu. Desde que, é claro, Cristo Ele seja hoje o nosso céu aqui. É claro que não é uma promessa de céu na terra, eu já disse isso. Mas é uma promessa de vivenciar algo diferente de tudo. Uma realidade completamente diferente de qualquer outra coisa. Uma realidade onde nós não só sentimos, eu sei que é muito bom sentir, né? É muito bom ter experiência sensorial. Olha, senti aqui até um arrepio quando eu li esse versículo aqui. Não, não é isso. É muito mais do que isso. É mesmo quando nós choramos, ainda assim o nosso coração está tranquilo e em paz, porque Cristo está reinando sobre todas as coisas. O nosso coração está em paz porque eu sei que o meu fim não é aqui. Eu sei que as coisas não vão acabar aqui. Eu sei que existe uma vida depois da minha vida. Eu sei que existe uma realidade infinitamente melhor depois dessa realidade. E ao invés de nós termos Cristo conosco através daquilo que nós pensamos na palavra, nós vamos ter Ele presente na nossa frente, juntinho de nós. Então, quando nós pensamos em céu, nós pensamos em uma pessoa. Quando nós pensamos em céu, nós pensamos em Jesus. É isso que eu queria que os irmãos meditassem nessa noite, que essa palavra possa realmente estar no nosso coração de uma maneira que todas as vezes que alguém falar sobre ir para o céu, ir para o céu, ir para o céu, nós pensaremos, é Jesus. É Jesus, o céu é Jesus. Nós não pensamos em céu para fugir das coisas. Nós pensamos em céu porque Jesus está lá. Esse é o nosso desejo. Amém? Vamos orar. Senhor, te louvamos porque desde a eternidade o Senhor planejou enviar Jesus Cristo a este mundo. E a escandalosa, a gravíssima morte de Jesus na cruz é aquilo que hoje faz com que nós tenhamos olhos e ouvidos para ouvir a sua palavra. Obrigado por ter nos escolhido. Obrigado por ter morrido em nosso lugar. Obrigado porque o Senhor morreu, ressuscitou e o Senhor prometeu que voltará para nos buscar. Nós aguardamos ansiosamente pela volta do Senhor. Desejamos que o Senhor nos encontre fiéis ao Senhor. Pedimos que o Senhor nos capacite, nos ajude a vencer as nossas lutas, nos ajude a aproveitar cada oportunidade que nós tivermos, nos ajude a falar para as pessoas que o céu é Jesus Cristo. O céu não é um lugar de tranquilidade, mas o céu é a morada do nosso Pai, o céu é a eternidade ao lado do nosso Senhor. E que essa verdade tome conta do nosso coração, e que nós possamos amar cada vez mais essa verdade. Obrigado por esse culto. Obrigado pela palavra do Senhor, pelos cânticos que entoamos ao Senhor. Que o Senhor tenha se agradado de nós. Que o Senhor tenha se alegrado com o culto que prestamos a Ti. E que o Senhor tenha sido glorificado em cada coração aqui nessa noite. Nós te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém.